cadeião da 9ª SDP de Maringá continua vivendo momentos de terror e de condições desumanas desde a última rebelião em março deste ano. Os presos estão soltos em meio aos corredores e já as celas estão todas destruídas. Na última sexta-feira, várias autoridades se reuniram aqui em Maringá para discutir a situação do mini presídio de Maringá. Aqui comigo o Dr. Osnildo Carneiro Lemes para falar um pouquinho mais sobre essa situação. Doutor, o que foi resolvido nessa reunião? Então, nós fizemos uma exposição dos problemas sérios que nós temos aqui, principalmente depois que ocorreu a rebelião no mês de março, está fazendo hoje 90 dias, e nós estamos com as celas totalmente destruídas, os presos estão soltos no corredor, isso implica numa segurança totalmente fragilizada, porque nossa cadeia já era vulnerável antes da rebelião e agora com a destruição das celas, então ela ficou ainda mais vulnerável. Foi feita a exposição. Essa reunião contou com a participação dos juízes criminais, dos promotores de justiça, deputados, autoridades policiais da Polícia Militar, da Polícia Civil, inclusive de Curitiba, o Dr. Júlio, as forças vivas da comunidade, as lideranças políticas estiveram presentes, e foi extraído um documento que foi passado para o governador. Agora, na sequência, nós teremos uma outra reunião, onde será exposto aí as determinações do senhor governador no sentido de remover os presos aqui da nossa cadeia, para a gente proceder então à reforma, ou então desativar de vez essa cadeia, porque ela já está interditada desde 2008. Então, desde 2008 para cá não deveria ter nenhum preso. Mas como não tinha alternativa e não tinha onde colocar os presos, a cadeia continuou sendo utilizada e hoje nós chegamos a um verdadeiro caos aqui, porque os presos, em número de 370 presos, capacidade igual à da penitenciária, da PEN, e sem a mínima condição de segurança. Então, essa situação foi exposta nessa reunião, várias autoridades usaram da palavra, fizeram as colocações, as reivindicações, e agora vamos ter uma segunda reunião para ver qual vai ser o desfecho, quais foram as determinações, tanto da Secretaria de Justiça como da Secretaria de Segurança, que certamente o senhor governador, que vem resolvendo os problemas, inclusive, que isso aqui é uma herança maldita deixada por governos anteriores, que agora coube ao atual governo resolver essas questões que durante décadas foram deixadas de lado. Então, certamente, haverá hoje uma resposta definitiva de o que vai acontecer com o cadeião. Se vai ser desativado, se vai ser reformado, vamos aguardar para ter essa posição. Para o delegado-chefe Osnildo Carneiro Lemes, a situação precisa ser resolvida o quanto antes, pois as tentativas de fuga continuam acontecendo diante da superlotação no local. A Seju prometeu uma solução, mas até agora nada foi resolvido. Na sua opinião, há possibilidade de transferência desses presos da superlotação? Na verdade, o excesso de população carcerária é comum no estado todo. A única diferença que existe de Maringá com as demais cidades é que Maringá está com excesso de população carcerária numa cadeia destruída. Isso aqui não tem mais condição de segurança e nós não temos alternativa. Ou remove os presos, ou remove os presos. Não tem outra condição aqui, outra medida paliativa, né? É a questão de segurança da comunidade, segurança dos policiais que trabalham aqui, segurança de toda a população, enfim, nós precisamos retirar os presos. Para proceder à reforma ou não, vai ser uma questão que o governo e as autoridades vão decidir. Agora, nós precisamos retirar os presos daqui. Há possibilidade de reforma aqui na cadeia hoje? Seria possível, mas como já foi questionado a situação desse imóvel aqui, num bairro central, residencial, densamente povoado, não seria o local mais adequado para ter a cadeia. A delegacia, sim, seria adequado ficar aqui, mas a cadeia para abrigar presos, certamente teria que ser retirado daqui. Então a gente pode dizer que a cadeia ela pode deixar de existir aqui nesse local? Tomara que sim, é o que nós estamos sonhando, desejando e torcendo para que isso ocorra. É claro que, em razão da falta de vaga nas demais penitenciárias, quem sabe a gente tivesse que suportar essa situação por mais algum tempo, mas desde que ela passe para uma reforma que torne a cadeia segura, que sejam colocados mais grades de contenção, que as celas sejam reformadas, sejam reconstruídas, porque elas foram destruídas, e que aqui tenha uma guarda externa feita pela Polícia Militar, que não tem um policial militar aqui à noite, que seja feita a guarda externa e que a cadeia
passe por uma reforma e que dê a ela condições de realmente abrigar presos. E abrigar na capacidade do seu limite. 90 presos, não 380 como nós temos hoje. Ainda assim, em meio a essa situação precária do local, os familiares dos presos continuam visitando e levando o alimento até a 9ª SDP, pois esse é um direito deles. As visitas são direitos dos presos, né? Receber alimentação dos familiares também é um direito que nós não podemos negar aos presos. Eles já vivem aqui no inferno, praticamente, que é essa cadeia. Então, nós temos que reconhecer que certos direitos não podem ser tirados do preso e ele, pelo menos a visita, certo que ele receba, é de direito do preso e nós estamos propiciando, pelo menos até agora, que ele receba as visitas aqui. Salvo quando o preso comete uma transgressão disciplinar interna, aí uma questão de sanção disciplinar, ele fica impedido de receber visitas. Agora, toda a população também espera por uma solução que seja significativa e eficaz.